Eu sou o Reinaldo Veríssimo e está começando mais um Hot Mix Club Invest, o seu programa de investimentos, amiguinhos, onde você fica sabendo o que fazer para não perder dinheiro. Por quê? Porque tem muitos larápios por aí. Cuidado, cuidado sempre. E para começar mais um programinha aqui, vamos com você quer saber que raios está acontecendo com o seu dinheiro. Aumenta o som, amiguinhos, aumenta por quê? Porque já que você está ligado, começamos com ele. Elon Musk entra para o clube dos trilionários com o IPO da SpaceX. O mundo financeiro ficou doido, amiguinhos, por quê? Porque parou para assistir a maior oferta pública inicial, um IPO. Sabe o que é um IPO? É quando a empresa abre seu capital, vende suas ações para poder recuperar um dinheiro. O que acontece? Fizeram o cara virar simplesmente um trilionário do nada, amiguinhos. Sim, estreia explosiva. No ponto mais alto do dia, as ações subiram mais de 28% no fechamento, consolidou uma alta de 19 a 161 dólares. Foi por isso que você está ouvindo que o cara já tem 2 trilhões por aí. O valor do mercado fechou nisso. E o primeiro trilionário do mundo é ele. Agora, por causa do patrimônio dele, rompeu a barreira histórica e ultrapassou 1,1 trilhão. Para você ter ideia dessa fortuna, ele vale quase praticamente o triplo do segundo colocado da lista da Forbes, que é quem? Larry Page. Agora, a inflação no Brasil, por que, amiguinhos? É importante você saber a inflação, porque no futuro o seu dissídio é baseado na inflação atual. Ou seja, se sua inflação durante o ano for por volta de 5%, o seu dissídio deveria ser 5%. Vamos lá, aqui no Brasil, o IBGE divulgou o IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. O indicador subiu 0,58% em maio, embora tenha ficado abaixo do resultado de abril de 0,67%. O número veio acima do que os analistas de mercado esperavam. Acima do teto, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação bateu 4,72%. E isso acende o sinal amarelo porque fica acima do teto, que é 4,5. Se ele ficar acima de 4,5, esquece. Dificilmente o Banco Central vai cortar juros. Economistas já alertam que o cenário de curto prazo segue desafiador na reunião do Banco Central na semana que vem. A expectativa é de um corte de juros de 0,25, que eu duvido muito, mas a diretoria deve adotar um tom bem mais duro, endurecendo as condições para os próximos meses. Ou seja, tem grande chance de o Lula reclamar, já que isso vai afetar a possibilidade de reeleição dele também. Amiguinho, você tem que ficar atento com tudo, porque tudo mexe no seu bolso. Os juros altos faz você ter dificuldade para financiar casa, financiar carro, financiar um monte de coisa, porque o nosso dinheiro não vale muita coisa, então você é obrigado a formar dívida para conseguir fazer aquisições. Esse é o Hot Mix Club Invest, sempre com você, amiguinhos, sempre te informando o que as pessoas não contam por aí. Isso aqui é Marge Fustan com a música líquida Rainbow. Vamos aqui falar de geopolítica, sim, mas não nesse momento, por quê? Porque não adianta falar sobre isso agora, porque vamos ter um pouquinho mais lá na frente também esse tema, só para constar, o dólar fechou em R$ 5,06. Eu adoro que eles falam de Oriente Médio aqui, depois eu falo de novo de Oriente Médio lá na frente. Mesmo fechando a sexta-feira, uma leve queda de 0,21, 171 mil pontos. O nosso Ibovespa teve que comemorar no balanço semanal. O índice subiu 1,25, subiu finalmente depois de 5 semanas de queda. Sim, o recado do primeiro bloco está dado. O investidor de Itaquera, a inflação aqui dentro continua exigindo cuidado com seu dinheiro, mas alívio no dólar e a euforia da tecnologia lá fora deram o tom da semana, amiguinhos. O mercado respirou e o seu bolso também, porque se você tiver ação, você pode ter acontecido isso aqui, ó. As altas e as baixas da semana, sim, amiguinhos, vamos embora. O que subiu, o que caiu aqui no seu rádio. Cury subiu 11,88%. A grande campeã da semana, a Cury, disparou depois que o banco JP Morgan levou a recomendação do papel para compra. Ou seja, aquela coisa que eu odeio, indicações que fazem a ação subir no lucro, cravando o preço-alvo em R$ 43,08 no fim de 2026. Os analistas destacaram que a empresa está muito barata pelo que entrega. Isso aí sabe o que é? É efeito Cirela, amiguinhos. E Cirela trabalha e trabalha muito.
Os analistas destacaram que a empresa está muito barata porque entrega, projetando um dividendo agressivo de 9% no ano e o maior retorno sobre o patrimônio, que é o ROI. E não adianta, tá? Se você compra com base nisso aí, a ação vai lá, sobe e o valor do dividendo deixa de ser 9%. Ele passa a ser uns 7%, 6%, porque você comprou, porque alguém disse para você comprar. Direcional subiu 8,83%. Outra que surfou a onda do JP Morgan, ó, parabéns, ó. JP Morgan está inflacionando o valor das ações da parte de construção. Muito bonito isso aqui. Eu nem vou dar o luxo de ler, talvez só aquela parte ali além da forte parceria do MDNE no Nordeste, que é não sei se é o Minha Casa Minha Vida ou se é algum programa específico do Nordeste, que pode injetar cerca de 1 bilhão por ano em novos lançamentos. Que maravilha! Construções. O zoneamento urbano, que legal, olha só. Zoneamento urbano de BH pode fazer aumentar as construções e aí subir tudo isso aí. E lembra que eu disse para você que a Cyrela trabalha, a Cyrela aqui, ó, 7,72%. A medalha de bronze das altas foi para a Cyrela. O Conselho de Administração da empresa aprovou um novo programa de recompra de 9,6 bilhões de ação ordinárias e 4,8 milhões de ações preferenciais nos próximos 18 meses. Sabe o que é isso? Quando a Cyrela quer fazer uma recompra de ação, quer dizer que ela considera que o valor da ação dela está barato. E se ela acha que o valor dela está barato, quando você vai ver é você tentando comprar a ação da Cyrela e a própria empresa tentando comprar a ação também da Cyrela. Isso aí é maravilhoso, amigos, para quem já tem ação. Além disso, decidiram cancelar 3,3 milhões de ação que estavam na tesouraria. Quando uma empresa recompra e cancela ações, o seu pedaço como acionista passa a valer mais. E sabe o que é mais bonitinho disso aí? Quando eles tiram 3 milhões de ações da base da carteira deles, o seu dividendo aumenta de valor. Muito bonito isso aí mesmo. Vamos para as quedas da semana. Sim, Natura caiu 11,9%. A maior queda da semana ficou com a Natura. O balanço do primeiro trimestre de 2026 veio bem abaixo do esperado e o prejuízo líquido da companhia simplesmente mais que triplicou na comparação anual para piorar o humor do mercado. O que aconteceu, Reinaldinho? O que aconteceu? O mercado está de olho no fim do compromisso do fundo Advent International com os papéis agora no final de junho, o que pode fazer muita gente correr para vender as ações. Ou seja, um fundo pode vender e o fumo vir junto. TOTS caiu 9,97%. A gigante de tecnologia recuou forte na semana. A empresa até aprovou o pagamento de 18 centavos de JCP. Mas atenção, investidor de Itaquera, para garantir esse dinheiro na conta, você precisava estar posicionado na ação até o fechamento. Não, ainda vai acontecer. Na segunda-feira, dia 15 de junho, quem tiver essa ação vai ter direito a receber 18 centavos. Aí se desconta 17,5% desse valor, que é o imposto de renda sobre pessoa física, tá? E a partir da terça-feira, quem não comprou já era, já. Mas isso aí a gente vai saber daqui a pouco também no bloco sobre pagamentos de dividendo. Vamos embora. MRV caiu 7,5%, parabéns para a MRV, tá? As construtoras subindo e a MRV levando fumo na contramão das concorrentes. MRV amargou uma queda pesada, o banco JP Morgan rebaixou a recomendação da empresa de compra para neutra, cortando o preço-alvo para 7. O motivo é a subsidiária dos Estados Unidos, a Resia, sempre a Resia levando fumo para a MRV. Que coisa maravilhosa, hein? Deve registrar perdas adicionais na venda de ativos, que derrubou 70% da projeção do lucro. Sabe o que acontece isso aí? A ação, a Resia, no caso, ela opera em dólar. 5 vezes o valor do real. Se a Resia está mal, a Resia come o lucro da MRV. Isso acontece com a Marfrig lá fora, com a National Beef. Isso aí foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a investir na bolsa. Se lá fora a empresa está mal, aqui dentro ela destrói o resultado. Ou seja, a MRV vai continuar sendo a incorporadora mais endividada do setor, com uma dívida líquida que estoura 102% do patrimônio. Parabéns! Parabéns! Eu não sei o que é pior, Estados Unidos, o Brasil ou a MRV. Resultados maravilhosos, meus parabéns. Vamos aqui agora com a geopolítica, que eu ia falar antes, mas a geopolítica é bom falar agora, porque, amiguinhos, andando ao som dos elefantes, eu vou colocar essa aqui, porque a notícia é pesadona. Vambora aqui, porque é o Irã, o Trump e o mundo. Investidor, estamos aqui com um plantão de notícias que saiu no final de semana que mexe diretamente com o tabuleiro econômico global. Se você achava que o presidente dos Estados Unidos estava esticando a corda por puro capricho, os dados que saíram mostraram que o buraco é muito mais embaixo, muito lá embaixo. O Trump está até agora tentando sair do buraco, tá difícil, tá? Tá difícil.
Pega a visão de como a pressão interna lá nos Estados Unidos está forçando Donald Trump a correr contra o tempo para fechar a paz no Oriente Médio. E sabe o que acontece quando a paz chega? Quando a paz chegar, você vai pagar menos no petróleo, menos no combustível, amiguinhos. Você vai pagar menos para poder viajar de avião, vai ser lindo. Então vamos lá, vamos ver se eles resolvem essa palhaçada logo. Trump corre para assinar o acordo hoje, mas Irã foi entusiasmo. No sábado, dia 13, Donald Trump foi para as redes sociais comemorar e afirmar categoricamente que o acordo de paz definido com o Irã será assinado nesse domingo, dia 14. Domingo está acabando e ninguém assinou porcaria nenhuma até agora. Segundo o presidente americano, assim que a caneta bater no papel, o Estreito de Hormuz, que é aquela artéria vital por onde passa 20% do petróleo do mundo, estará completamente aberto a todos. Amém. Estou aguardando esse momento. O banho de água fria, logo após o anúncio, o porta-voz do regime iraniano veio há pouco desmentir a pressa de Trump. O Irã negou o prazo desse domingo e declarou que o mundo ainda vai precisar de mais alguns dias até que tudo esteja concluído. E detalhe, teve notícia. O Estado de Israel estava jogando bombas no Líbano. E por conta disso eu duvido muito que o Irã vai fechar qualquer coisa agora. Está na mesa, quem revelou os bastidores do pacto pode encerrar um conflito de mais de 3 anos foi o primeiro-ministro paquistanês, o Shehbaz Sharif. Fontes indicam que o memorando prevê um cessar-fogo de 60 dias, 2 meses, ia ser maravilhoso isso, para gerar uma ilusão no petróleo, o petróleo caindo um pouquinho, incluindo também as fronteiras do Líbano. A flexibilização progressiva nas sanções econômicas contra o Irã e o compromisso definitivo de Teherã de não desenvolver nenhuma arma nuclear. Será? Eu duvido muito. O desespero do Trump tem nome, tá? A inflação e rejeição recorde. Porque essa pressa toda do Trump para vender uma vitória diplomática antes da hora? A resposta está nos dados econômicos e na pesquisa de opinião que saíram agora no dia 14 de junho de 2026. A inflação corrói o poder de compra e os Estados Unidos estão enfrentando uma inflação de 4,2%. Sabe o que eu falo para vocês? O Brasil está 4,72%. E os Estados Unidos, que está acostumado com no máximo 2% de inflação, está com uma inflação de 4,2%. Isso aí destrói qualquer candidatura de presidente dos Estados Unidos. É assustador isso aí, por quê? Porque se os Estados Unidos ficar com juros altos, o Brasil é obrigado a deixar os juros mais altos ainda para o dinheiro não ir embora para eles aqui. É assustador isso aí, nego. E enquanto as pessoas estão pensando na Copa do Mundo, é bom você prestar atenção nisso aí. Por quê? Porque oportunidades de investimentos vão surgir na sua janela, na sua porta, por todos os lados, se você prestar atenção nos detalhes. É importante, viu? Muito importante. Seguindo aqui, ó, popularidade no chão, exatamente 510 dias após o início de mandato, a aprovação de Donald Trump caiu, a taxa de aprovação líquida está a menos 25%. Hoje apenas 35% dos americanos aprovam o governo, 60% desaprovam e 5% estão indecisos. O risco das eleições de meio de mandato. Esse cenário econômico hostil e a rejeição nas alturas acende o sinal vermelho no partido. Se a inflação não ceder e o petróleo não despencar com a abertura do Estreito de Hormuz, os republicanos correm o risco seríssimo de perder o controle das duas casas legislativas nas próximas eleições no meio de mandato. E sabe o que pode acontecer? Se ele perde o controle nas duas casas ao mesmo tempo, impeachment! Ah, moleque, já pensou nisso aí? O mundo vai virar de cabeça para baixo se ele perder as duas casas. É sinistro, amiguinho, é sinistro. Isso aí você só fica sabendo aqui no Hot Mix Club Invest. Na rádio comunitária você tem informação de qualidade, rapaz. E agora vamos aqui com mais uma lambancinha gostosa. Vamos sim, plantão policial. Plantão policial no seu rádio. A bomba da delação do Banco Master. Aumenta o som e presta atenção porque a República balançou nessa sexta-feira e na quinta também, com os novos desdobramentos avassaladores do escândalo do Banco Master. E para mantermos o nosso compromisso com a verdade e o jornalismo sério e evitarmos processos, meu guerreiro, vou contar linha por linha o que está acontecendo, tá? E o pai está bem informado, por quê? Porque o pai não gosta de perder dinheiro. Vambora então, hein? Vambora. A revista Veja publicou, sim, uma bomba, conta secreta de 30 milhões de dólares no exterior. A revista Veja publicou, na última quinta-feira, dia 11 de junho, uma reportagem do jornalista Robson Bonin, que caiu como uma granada em Brasília.
A acusação, segundo a publicação, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, teria recebido 30 milhões de dólares, equivalente a 153 milhões de reais, pelo fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, com os recursos depositados em uma conta secreta no exterior. Perdão, só para constar que a delação dele foi rejeitada, tá? Então isso aí pode ser mentira, pode ser verdade, pode ser qualquer coisa, que a gente não tem a validação dessa informação ainda. A Polícia Federal que vai definir ainda com as suas investigações. Aqui, ó, Massano Delight. Seguindo aqui com as fofocas de Brasília, as notícias pesadas de Brasília, que se eu não falar direitinho eu posso tomar um processo no meu peito. A reportagem revela que a defesa do Vorcaro tentou apresentar 2 propostas de delação premiada, mas ambas foram rejeitadas pela Polícia Federal. A última justamente nessa quinta-feira, dia 11, os investigadores entenderam que as histórias trazidas pelo Vorcaro não tinham elementos de provas inéditas que justificassem dar benefício ao banqueiro, porque o banqueiro está doido para ficar numa prisão domiciliar, mas se ele não trouxer nada, a polícia não vai dar nada. O outro lado, em nota oficial enviada ao jornal digital Poder 360, a assessoria de Davi Alcolumbre classificou as informações como absolutamente falsas e afirmou que o senador jamais recebeu valores no Brasil ou no exterior, prometendo adotar severas medidas judiciais, cíveis e criminais contra os responsáveis pelas afirmações. E agora, mas por quê? Por que eu estou com medo de falar tudo isso, amiguinhos? Por quê? Porque o Alcolumbre entrou na mira por causa do caso Amprev no Amapá. Para você entender por que a Polícia Federal está cavando essa ligação, o portal G1 detalhou em reportagem recente. Mentira, lá em fevereiro, tá? Lá em fevereiro. Títulos podres na Previdência. A Polícia Federal descobriu que o Fundo de Pensão dos Funcionários Públicos do Amapá Previdência, comprou 400 milhões de títulos podres do Banco Master. Sim, amiguinhos, títulos podres. Você, servidor público do Amapá, está levando fumo no peito, ignorando completamente os relatórios de risco e alertas técnicos. O diretor indicado, o mentor intelectual dessas operações suspeitas no Comitê de Investimentos da Amprev, é o Jocildo Silva Lemos. Ele próprio já declarou publicamente que é aliado político e foi indicado pelo cargo pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, embora o senador até o momento não seja investigado direto nessa ação na Amprev, tá? Os indícios de vazamento do celular Zera. O caso ganhou contornos de filmes policiais quando a Polícia Federal foi cumprir mandado na casa de Jocildo. Ele saiu minutos antes alegando atividade física. Foi correr na praia, que lindo. Ao voltar, a polícia encontrou policiais Ao voltar, entregou aos policiais um celular recém-habilitado, um celular novinho, totalmente limpo, sem nenhuma mensagem ou chamada. A PF descobriu que na noite anterior ele já havia passado seu telefone antigo ao amigo sob a desculpa de tela trincada, levantando fortes suspeitas de que Jocildo teve a ciência antecipada e vazamento da operação policial. É claro, amiguinhos, Amapá, amiguinhos. Você acha que o cara ainda tem informação no Amapá, amiguinhos? Vocês são muito inocentes aqui no Sudeste, vocês são muito inocentes. A conexão da Bahia, de onde nasceu a mina de ouro do Master, amiguinhos. A reportagem da Veja e uma investigação profunda da revista Piauí jogaram luz sobre como o PT da Bahia e os antigos governantes estão envolvidos na origem da fortuna do banco, em uma história que começou lá atrás em 2007. O começo com Jacques Wagner em 2007, tudo começou no governo do Jacques Wagner, com a rede estatal de supermercado Cesta do Povo. Em nota à imprensa, a assessoria do Wagner confirmou que a rede dava prejuízo de 80 milhões por ano e após leilões vazios na B3, Bovespa, o Estado optou pela venda direta em 2017 para Augusto Ferreira Lima. Sabe que Augusto Ferreira Lima, amiguinhos, é o dono do Banco Pleno que foi sócio fundador do Banco Master, amiguinhos. Só vai ficando pior a notícia. Sim, ele, a mina de ouro de Rui Costa em 2018. A grande virada foi quando segundo a revista Piauí, Banco Itaú,
veio no governo seguinte, quando no comando de Rui Costa, atual ministro da Casa Civil, ex-governador também da Bahia, aconteceu que, para tornar a venda atraente, o governo incluiu uma cláusula permitindo ao comprador operar um cartão de crédito consignado para os 400 mil servidores públicos baianos, o crédito sexta. Sempre rolo com o servidor público, amiguinhos. Se você é servidor público, cuidado. Estão de olho no seu dinheiro, hein? Estão de olho no seu dinheiro. O monopólio que criou o monstro para deixar o negócio ainda mais apetitoso, um decreto de Rui Costa garantiu exclusividade total para operar nesse mercado por 15 anos. Sabe o que é você espoliar as pessoas por 15 anos, amiguinhos? Esse aí é o sonho de qualquer banco. Coisa de maluco, cara. Imagina 5% de juros por mês em cima do seu salário. Você não tem risco de não receber o salário. Os caras vão lá e cobram 5% por mês. Dá mais de 60% no ano, cara. É mais alto isso aí a taxa do que crédito consignado, maluco. Cara, isso aqui não faz o menor sentido, bicho. Não faz o menor sentido. Estou espoliando vocês. Fica de olho, viu? Ó, servidor público, fica de olho. Estão de olho no seu dinheiro, tá? Tá feio isso aí. Mas precisava de um banco para rodar o sistema. Ele bateu na porta de Daniel Vocar, mas antes temos que fazer um comentário breve. Teve um banco muito honesto, que eu não gosto, porque ele fica emprestando dinheiro para idoso e ele não quis se envolver nisso aí. Banco BMG. E aí foi lá, o Banco BMG ficava no mesmo prédio que o Banco Master, desceram para o segundo andar, encontraram o Vorcar e fizeram acordo. Isso no prédio Victor Malzone, na Faria Lima. O Vorcar comprou 50% do crédito sexta por 25 milhões, transformando o cartão no motor de lucros do Banco Master. Procurada pelo 360, a assessoria de Rui Costa preferiu não se manifestar. Claro que não, amiguinhos. Ano eleitoral. Fica atento, rapaz, fica atento. Todo mundo quer seu dinheiro. Vamos lá, parceiro. A revista Veja ainda destaca que a mesma estratégia foi utilizada para os fundos de previdência e servidores para comprar títulos podres do Master. Aconteceu no Amapá, 400 milhões. E também aconteceu no Rio de Janeiro, que foi 1,3 bi, que é o Rio Previdência, e também aconteceu no Distrito Federal. E isso desenha uma lição clara para todos nós daqui da Zona Leste. A corrupção é má gestão, não tem partido ideológico. Vai do PL ao PT, passando pela União Brasil e MDB, vai passando por todo mundo, só desgraça em cima do dinheiro do povo. Enquanto os políticos jantam carnes gostosas folhadas a ouro em Nova York, e banqueiros tentam comprar apoio com milhares de dólares e belas russas e ucranianas, o dinheiro que poderia estar no seu bolso para garantir a sua aposentadoria do professor, do policial, do agente de saúde, está sendo jogado em títulos podres, rapaz, títulos podres. Por isso eu bato na mesma tecla toda semana aqui nessa rádio. Estude e invista por você mesmo. Chega de deixar dinheiro na mão desse povo, chega! Isso aqui é o Hot Mix Club Invest, amiguinhos. A audiência pode ir embora, pode voltar, mas aqui a gente trata a realidade. E a realidade dói. Mas não vai embora não, ainda falta criticar um lado. Itaú, amiguinhos, fique aqui porque ainda vamos falar sobre Itaú. Direitos do consumidor e o seu bolso. Se você acompanha o nosso programa, você já sabe que a nossa principal missão aqui é te ensinar. Te ensinar o quê? Que agora você também tem que ficar de olho na sua fatura de cartão. Escândalos das cobranças indevidas durante 14 anos, tá? O Itaú Unibanco firmou um acordo na justiça em que, na prática, assumiu ter cobrado por serviços e seguros não autorizados diretamente na fatura de seus clientes durante longos 14 anos, em um período que se estendeu de junho de 2011 a dezembro de 2025, ou seja, todo mundo, ó, o pessoal está indo se aposentar, levou fumo, você que começou a trabalhar levou fumo, eu levei fumo, todo mundo levou fumo, que delícia. Itaú tá de parabéns, viu? Fume todo mundo ser tratado igual, isso aqui é democracia. Pelo acordo homologado, Itaú aceitou desembolsar cerca de 14 milhões, está de sacanagem, a divisão desse montante, porém gerou revolta e questionamentos graves sobre quem realmente está sendo defendido. 11 milhões serão destinados à chamada reparação coletiva, 2,8 milhões vão para danos morais coletivos e 1 milhão foi direto para o bolso de Tank. Isso aí.
O IDEC leva 1 milhão e assina acordo que prejudica o cidadão. A atuação do IDEC, que se autodenomina uma associação de consumidores, segundo tá, Metrópolis, tá? Isso aqui é notícia do Metrópolis, e independente virou alvo de críticas duras pelas reportagens do portal Metrópolis, expõe bastidores de negociação. Lá atrás, em 2020, o IDEC entrou na ação movida pelo Ministério Público de Minas Gerais, lembrando, tá? A ação era do Ministério Público de Minas Gerais. Eles entraram, eles estragaram tudo e disseram para você ficar feliz com isso aí. Maravilhoso. Parabéns. Parabéns para todos os envolvidos. Ó. Ser brasileiro tá embaçado, viu? Que coisa maravilhosa. Conforme manda o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigiam também que o banco entregasse a lista completa de todos os brasileiros lesados para que fossem ressarcidos automaticamente. Ou seja, o Ministério Público quer garantir que você recebesse seu dinheiro sem você precisar fazer nada. Por quê? Porque o dinheiro é seu e ainda deveria ser corrigido isso aí. É bizarro. Por quê? Porque se você for pegar o resultado do Itaú, o Itaú tem um lucro de 12 bilhões no trimestre. Aí só queriam devolver 14 milhões, cara. Ai, meu Deus do céu. Dê-nos paciência. E sabe o que aconteceu no final? Nada. O IDEC aceitou receber 1 milhão, a sua própria estrutura, e assinou os termos, segundo especialistas, praticamente inviabilizaram o acesso do cidadão comum ao seu dinheiro de volta. O acordo limitou os direitos do consumidor de 3 formas graves. O fim da devolução em dobro. O Itaú vai devolver apenas o valor seco que retirou, ignorando os direitos de restituição em dobro previsto na CDC. E detalhe, inflação. Esse dinheiro já perdeu muito valor. E você perdeu esse direito, cara. Você perdeu esse direito. Transferência da culpa. O banco não vai procurar ninguém. O acordo transfere para o cliente lesado a obrigação burocrática de provar que foi vítima. Ou seja, se você não entende nada do que está escrito na sua fatura, você vai achar que está tudo bem, você talvez já tenha até perdido essa fatura, você tenha perdido acesso ao seu banco. E olha só, o dinheiro ficou com o Itaú, que maravilha, hein? Que delícia, cara. E restrição de datas, o direito de ressarcimento foi condicionado a apenas quem já tinha formalizado a reclamação oficial em órgãos de defesa do consumidor até dezembro de 2025 ou dezembro de 2026, a depender da cláusula conflitante do texto. Se você descobriu o golpe da sua fatura agora, ficou de fora. Graças a Deus que eu percebi essa cagada 3 anos atrás. Eu já recuperei esse meu humilde dinheirinho, mas, cara, é triste ser brasileiro, bicho. Questionado pelo Metrópolis, o IDEC se defendeu dizendo que o valor recebido é legal e serve para custear os novos projetos públicos de fiscalização. E afirmou ainda que considerou o acordo vantajoso porque, se continuassem brigando, as cortes superiores poderiam virar o jogo a favor do banco e zerar os ganhos. E é isso aí, eu nem vou tecer comentário nenhum, porque eu estou furioso, você já deve ter percebido, e você deveria ficar furioso também. Se você é correntista do Banco Itaú, corre para olhar essas faturas para ver se você foi cobrado de algum seguro indevido ou algum tipo de tarifa não liberada no seu contrato. Esse é o único comentário que eu posso fazer aqui, sem tomar processinho, amiguinhos, porque as críticas que o negão aqui tem são pesadas, cara. Ai, vamos lá, aquele momento maravilhoso onde eu já estou cansado e furioso, onde eu vou dizer pra você aonde está o dinheiro, bicho, onde está o dinheiro? Depois de todo mundo botar a mão no seu bolso, onde está o dinheiro? Esse é o grande momento, os proventos da semana, cara. Vambora, segunda-feira, dia 15/6, o que tem de datas em aberto? Temos com gás. Sabe aquele gás encanado do seu apartamento? Sim, ele vai pagar dividendo gostoso. Data de pagamento em 25/6, se você tiver essa ação da Cegás 3 ou Cegás 5. Cegás 3 é ordinária, Cegás 5 é preferencial. Vai pagar R$ 2,29 de dividendo, R$ 1,70 de JCP. Na ordinária, na preferencial vai pagar R$ 2,52 e R$ 1,87. Você já sabe, já, valor maior dividendo, valor menor JCP. Temos aqui também Homes, Indústrias Home. Sim, cara, Indústrias Home no dia 3 vai pagar, nossa, finalzinho de 2027. 31 de dezembro de 2027 vai pagar 6 centavos JCP. TOTS. A TOTS que eu falei agora há pouco, ela vai pagar para você no dia 10 de julho de 2026, 18 centavos JCP. Aí você desconta, sabe o que? Você desconta 17,5% de imposto de renda. E se você tiver ação do Banco Itaú, que eu acabei de criticar, sim, YouTube 3 e YouTube 4 vai receber no dia 31 de agosto de 2026, valor de 36 centavos, tanto faz a ordinária ou a preferencial.
É isso aí, amiguinho. Você ouviu aqui, sabe o quê? Proventos da semana. Aquilo que você precisa ter, ou precisa pelo menos estudar se vale a pena ter, para poder receber dinheiro no ponto futuro. E agora vamos para a parte que você mais gosta. Sim, você ama. A parte que você já dormiu com o dinheiro e agora vai receber o dinheiro. Graças a Deus. Uhul! Vamos embora. Pagamentos da semana. Segunda-feira, dia 15 de junho, vai pagar o que, amiguinhos? Habitasul. Habitasul é HBTS 5. Vai pagar para quem estava passando no dia 24 de abril de 2026, valor de R$ 2,02. Cara, eu queria receber R$ 2 e não sei quantos centavos. Amanhã ia ser gostoso demais, bicho. Ia ser gostoso demais. Simpar. Simpar. Para quem estava passando no dia 3 de junho, vai pagar 17 centavos de dividendo. Taurus, armas. Sim, armas pagam também, amigos. Para quem estava passando no dia 29 de abril, dividendo, ajuste de saldo. Estou curioso para saber o que é um ajuste de saldo, hein? Triunfo participações. Sabe o que é triunfo participações? Pedágio. Pedágio também pagando para quem estava passando no dia 30 de dezembro de 2025, 55 centavos de dividendo. Que maravilha, tá? Na terça-feira temos a Alupar, só a Alupar 3, 4 e 11. 3 é ordinária 1 centavo, 4 é preferencial 1 centavo, 11 3 centavos. Meus parabéns, viu, Alupar? Meus parabéns. Ai, vamos só puxar aqui um trechinho da música antes e vamos continuar com as datas aqui. Quarta-feira temos quem? Rolo, Banco da Amazônia. Eu vou trazer o Banco da Amazônia e seu rolo na semana que vem, mas que JCP gostoso. Que isso, Banco Amazônia? Me abraça e me dá esse dinheiro. 9 de junho de 2026, quem estava com essa ação vai receber R$ 7,50. E também tem direito a receber dividendo de R$ 3,77. Um rendimento tributável que eu pagaria com gosto, cara, 68 centavos. Quem estava passando no dia 9 de junho. Mas, cara, teve rolo, tá? Teve rolo, acho que no Banco Master e também no Banco da Amazônia. Que maravilha. Vamos lá. Sexta-feira, quem estava com a ação... Quinta-feira, dia 18. Temos CPFL Energia, CPFE 3. Quem estava passando no dia 29 de abril tem direito a receber 13 centavos, que é uma parcela do valor que já estava previsto. Que era um grande dividendo, acho que R$2, e vai parcelando até o final do ano. Vitro Educação é VTRU 3. Quem estava passando no dia 30 de abril tem direito a receber 3 centavos de dividendo. Isso tudo é quinta-feira. Sexta-feira temos só uma empresa, se não me engano, é a dona responsável pelo direito de venda da Scania, é a WLM Indústria, WLMM3. Quem estava com a ação no dia 10 de junho tem direito a receber 26 centavos de JCP na ordinária e 29 centavos na preferencial. E é isso aí. Esse aqui é o nosso Hot Mix Club Invest, amiguinhos, te ensinando a investir, te ensinando a fugir de rolo. Porque o que mais tem nesse Brasil é rolo. Muito obrigado pela sua audiência. Até semana que vem com muito mais. Beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua audiência, cara. É muito legal saber que tem pessoas que se importam com o seu próprio bolso. Porque sabe o que é importante você se importar com o seu próprio bolso, cara? Digamos que eles continuem jogando o dinheiro de previdência das pessoas nessas porcariadas tudo. Você acha que vai pagar sua previdência como, bicho? Aí você vai depender dos outros? E se esses outros também estiverem dependendo de alguém? Não faça isso consigo, cara. Não faça isso consigo. Estude e guarde o seu dinheirinho e invista o seu dinheirinho em vários jeitos maravilhosos por aí. E vamos juntos nessa caminhada, porque esse programa é gratuito, tentando te ensinar, te motivar a um futuro glorioso, radiante, maravilhoso. Um futuro pica. Beijo, beijo, beijo. Fui!